Vocês protejam esse bem mais valioso que vocês têm, que são os seus filhos. É possível que eu estou falando aqui para vocês aqui, e de acordo com a média hoje, que nós temos aí de abuso, pelo menos 5 crianças aqui, filhos de vocês, podem estar sofrendo algum tipo de abuso. Essa é a média. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso rapidamente para vocês. Tem a pauta da professora também. Olha lá, segundo dados da Organização Internacional, né, do Trabalho, ocorreram no Brasil por ano cerca de 100 mil casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E o pior, menos de 20% desses casos chegaram ao conhecimento das pessoas, né, que são encarregadas de tomar providência. A maioria desse problema aqui acontece porque o principal abusador hoje, 80%, né, das pessoas que são os abusadores, eles estão dentro de casa. E para piorar a situação, ainda mais, o perfil desse abusador geralmente é o pai. E é o pai, porque o pior de tudo, né? Porque muitos pensavam que era o padrasto, mas o padrasto ainda está do pai. Essa, infelizmente, é uma realidade que a gente tem que encarar tristemente e, é claro, fazer de tudo para que esse mal não bata na porta da sua casa. Tá certo? Muitas mães, 80% das pessoas que não denunciam é com medo de alguma represália. Às vezes, como eu já falei, o padrasto ou o pai, né, ou a pessoa ali que é o provedor do lar, e as pessoas ficam com medo de denunciar, com medo de perder esse provedor, ou com medo de alguma retaliação dele mesmo. Então, esse é um dado triste, né, e é por isso que nós estamos aqui com o objetivo de quebrar esse silêncio e trazer essa segurança para que você proteja, né, a vida dos seus filhos. Bom, existe uma diferença entre exploração sexual e abuso sexual, né? E a principal diferença entre esses dois está na questão financeira. A exploração sexual tem a ver com utilizar-se da criança, explorar a criança ou adolescente para fins financeiros, né? E o abuso já está claro, né? Já é um ato de violência. Hoje o abuso não é apenas o ato físico, ok? Você expor a criança à pornografia, ou até mesmo palavras, ou até mesmo conotações de ato sexual, isso já configura, no caso, abuso sexual também, ok? E é crime, tá certo? Vamos lá. Exploração sexual comercial é o uso de crianças e adolescentes em atividades sexuais remuneradas, ou seja, em troca de dinheiro. Alguns exemplos são a exploração do comércio do sexo, a pornografia infantil e a exibição em espetáculos sexuais públicos ou privados. No ano passado a igreja trabalhou isso, no caso no passado, no ano retrasado, no Copa do Mundo, trabalhamos essa questão do abuso sexual, né, da exploração sexual. O Brasil é recordista nisso, ok? E a Organização Mundial da Saúde esteve muito preocupada com isso, principalmente no tempo da Copa, e agora com as Olimpíadas também o cuidado é redobrado, ok? Pra você ter ideia, eu estava agora no Rio de Janeiro e a gente estava ali no hotel, e eu estava lendo ali alguma coisa sobre o hotel para, né, ver alguma crítica, alguma coisa, né? E ali tinha uma informação sobre aquele hotel, dizendo que aquele hotel tinha sido multado no período da Copa do Mundo, porque eles não tinham uma placa, né, falando sobre a exploração e o comércio, exploração e a política de nós. O hotel foi multado porque eles não tinham lá cartazes, não tinham ali os canais necessários porque é um assunto muito sério, e a gente tem que estar atento a isso aí. Bom, eu queria dar aqui para vocês algumas características emocionais e sociais dos abusados, ok? Às vezes, a criança ela tem alguns comportamentos que a gente naturalmente rotula como desobediente, ou às vezes como a criança, levamos um psicólogo e ali já é tratado às vezes como déficit de atenção, e outros problemas, né, que são colocados para as crianças, geralmente que se parecem com isso aqui, e às vezes está se tratando um problema, né, quando a causa é outra coisa, tá certo? Então, presta atenção nessas características aqui. É claro que uma característica ou outra isolada não significa que o seu filho, né, está sendo abusado, não é isso. Mas a soma de muitos desses aqui pode configurar-se um abuso, algo velado que você talvez não saiba, está ignorante a respeito disso. Não pode estar acontecendo na sua casa, mas pode estar acontecendo com um amigo do bairro, um vizinho. Um ano retrasado, uma pessoa da minha família, uma menina de 5 anos de idade, ela foi abusada na escola por quase 3, 4 meses por um aluno, um adolescente. Hoje está fugido, está foragido, não sei se a família mandou para outro lugar, há um silêncio em relação a isso. Mas a família está avalada nisso da escola, a mãe tem depressão, né, por causa
desse problema que a maioria dessas características configura na pequena, e por isso que foi diagnosticada então a questão do abuso, foi atrás e descobriu que foi e ela estava sendo abusada na escola. Tá certo? Então preste atenção nisso aqui. Olha lá, crianças extremamente submissas, ok? Crianças que... aquela criança que não tem nenhum tipo de defesa em relação a uma ordem ou qualquer outra coisa, ela faz tudo, né, que os outros pedem, que os outros querem, e assim por diante. Crianças extremamente agressivas e antissociais, ok? Esse comportamento também de crianças geralmente estão revoltadas, com raiva de alguma coisa, ok? Avessa a carinho, a afeto, ok? Então, muito cuidado com esse tipo de comportamento. Crianças pseudo-maduras, né? Aquelas crianças que já geralmente começam a se comportar, né, como adultos em relação a vários tipos de comportamento, principalmente em relação ao relacionamento com o sexo oposto, tá certo? Crianças com brincadeiras sexuais persistentes, exageradas e inadequadas. Crianças que frequentemente chegam muito cedo à escola e delas saem tarde, ok? Um esforço aí inútil de escapar da situação do lar, o lar se tornou, a casa, o lar, o ambiente familiar se tornou um lugar de perigo. É por isso que ele tem pressa de sair de casa, é por isso que ele não tem pressa para voltar para lá. Tá certo? E quando um abusador é o pai ou algum outro provedor, o horário dessa pessoa chegar em casa é um transtorno, né? A criança que estava alegre, a criança estava feliz brincando, de repente ela começa a perceber que está na hora dele chegar, ela já começa a ficar reclusa, ok? Ela já se esconde, ela já muda totalmente o comportamento dela, tá certo? Crianças com fraco ou nenhum relacionamento com seus pares, ok? E com imensa dificuldade de estabelecer vínculo de amizade, com falta de participação nas atividades escolares e sociais, assim por diante. Uma criança que se isola, crianças que se anula, ela não tem amigos, ela evita brincar com os colegas, ok? Com os coleguinhas na escola e assim por diante. Crianças com dificuldade de concentração na escola. O aprendizado dela, né, começa a cair, as notas começam a cair. Outro item aqui, né, crianças que não querem repetir o desempenho escolar, né? Um reflexo disso aqui também. Crianças com total falta de confiança nas pessoas, em especial nas pessoas com autoridade, porque todas aquelas pessoas que exercem um tipo de autoridade, né? Um adulto, principalmente, às vezes professor, professora, né? Um líder espiritual e assim por diante, tá certo? Ela tem essa falta de confiança, né? E aqui os últimos 7 aqui. Crianças com medo de adultos do sexo oposto, né, ao seu. Crianças com comportamento aparentemente sedutor com pessoas adultas do sexo oposto ao seu. Okay? Esse é um traço de uma criança que está já sendo abusada há muito tempo, né? Principalmente meninas, né? Aí a gente está na pré-adolescência, ok? E na adolescência elas começam então a ter um comportamento sedutor, ok? Começa a se tornar sensual, sedutora, na verdade, porque ela acaba adquirindo assumindo para si essa postura, ok? Essa conduta aí. Crianças que fogem de casa, tá certo? Crianças com sérias alterações do sono, como em geral os abusos são feitos na cama, você estabelece um medo de dormir e sofrer o ataque, ok? A criança tem trauma, né? Até mesmo da cama, do quarto, né? Do contexto ali, no lugar onde geralmente é abusado, tá certo? Crianças com depressão clínica, né? Que começa a ver desde pequeno ali já sintomas de depressão, tá certo? Que geralmente é uma doença de adulto, né? Depressão é um problema sério e a gente tem que ficar atento principalmente em crianças. Alguma coisa está de errada com essa criança, porque criança com depressão é algum problema sério, né? Ou algum tipo de alimentação que aquela criança não está, algum tipo de nutrientes que a criança não está recebendo, e se não for isso, algum aspecto social. E aí você tem que cuidar com isso aqui, tá bom? Crianças com ideias suicidas, fala de morte constantemente, se corta e assim por diante, né? Crianças com um comportamento de automutilação, como eu já falei, se cortam, tentam suicídio e assim por diante. Crianças com imensos sentimentos de culpa em relação a tudo, tá certo? Se sente culpadas, se sente, geralmente, crianças que são abusadas se sentem geralmente sujos, né? Se sente querem tomar banho toda hora, se sentem imundos, né? E se sentem muito culpados por isso. Então aqui estão algumas características, ok? De uma criança abusada, de uma criança que está aí, no caso, sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso sexual. Eu não vou gastar tempo aqui, mas aqui tem alguns tipos de perfil de abusadores, né? É o pedófilo abusador. É o tipo mais comum de pedófilo, né?
que é um indivíduo imaturo, então ele se apodera, ele se aproveita da fragilidade da criança, e para abusar, para ter então prazer com a criança. O pedófilo molestador, a característica marcante do pedófilo molestador é o padrão de comportamento invasivo, né? Com utilização frequente de violência. Em muitos casos, esse caso aqui é aqueles que, além de abusar, ainda tira a vida de uma criança ou adolescente. Tá certo? O molestador situacional, né? É o pseudo-pedófilo. Para esse indivíduo, a criança não é especialmente o objeto central de sua fantasia, ou seja, é a pessoa que é viciada em sexo. Então, para ele, independente de ser uma criança ou um adulto, ele quer ter prazer, enquanto ele encontra a oportunidade, né, de ter esse prazer com a criança, ele vai ter. Tá certo? Então, ele não é o perfil dele ser o pedófilo, mas se ele tiver uma situação, né, onde ele tem esse acesso a uma criança ou um adolescente, ele vai fazer isso. Tá bom? O molestador situacional regredido, né? O indivíduo com esse perfil em razão de vivências intensas de estresse, devido a estágios anteriores de desenvolvimento, e para se sentir seguro e à vontade, passa a interagir melhor com pessoas tão fragilizadas quanto ele naquele momento. E, geralmente, no caso, são crianças e adolescentes, né? São pessoas geralmente que têm um perfil de imaturidade emocional, e por isso que para ele, ele se apega muito à criança. É o famoso a síndrome de Peter Pan, né? O molestador situacional inescrupuloso, ok? Moral sexual. Esse aqui também é um agressor, ok? Abusa de quem está disponível para satisfazer sua necessidade. É o famoso estuprador, né? O molestador situacional inadequado enfatiza a possibilidade de que esse tipo de molestador sofra alguma forma de transtorno mental, entendeu? Então, o molestador situacional inadequado é aquela pessoa que tem um problema emocional, um problema psiquiátrico que precisa ser tratado, ok? Esses casos aqui são bem comuns para pessoas que abusam, que praticam o ato, na verdade. E muitos abusadores, eles acabam procurando se caracterizar com isso aqui, porque geralmente esse daqui não é que tem uma pena mais branda, mas se for